Oi gente, meu nome é Belle, sejam bem-vindos ao canal Receitas da Belle. No vídeo de hoje teremos um delicioso bolo de amendoim. Os ingredientes dessa maravilha eu estou deixando na descrição do vídeo para vocês. Mas antes, não esqueça, se você ainda não for um inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificações. Dessa forma, além de ficar por dentro de todas as novidades que pintam por aqui, vocês ainda colaboram para o nosso crescimento. Vamos iniciar a nossa receita torrando os nossos amendoins. Para isso, acomode na assadeira da sua preferência 500 gramas de amendoim. Em seguida, leve-os ao forno pré-aquecido a 200 graus para que eles torrem. Mas não esqueça, a cada 5 minutos, abra o seu forno e mexa os seus amendoins para que eles torrem de forma uniforme. O tempo de torra no forno será de aproximadamente 25 minutos. Lembrando sempre que isso dependerá da potência do seu forno. Quando os seus amendoins estiverem torrados, retire-os do forno e deixe-os amornar. Quando os seus amendoins estiverem mornos, retire a pele deles, separe 2 xícaras de chá e triture eles no processador ou no liquidificador, até que eles fiquem assim, como o meu. Agora que já temos o nosso amendoim triturado, vamos ao preparo da massa do nosso bolo. Para isso, no recipiente da sua preferência, adicione 2 xícaras de chá de açúcar, 3 colheres de sopa de manteiga em temperatura ambiente e misture bem estes 2 ingredientes até formar um creme levemente esbranquiçado. E agora eu gostaria de pedir uma ajuda para você que está nos assistindo agora para colaborar com o nosso crescimento. Caso você ainda não seja um inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações, curta, comente e compartilhe em todos os nossos vídeos. Dessa forma, além de ficar por dentro de todas as novidades que pintam por aqui, vocês ainda colaboram diretamente para o nosso crescimento, pois assim o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e passa a nos indicar para mais pessoas. Além disso, essas ações não vão custar nadinha para vocês. Quando o seu creme estiver com essa textura, você irá adicionar a ele 3 ovos inteiros, mas de forma intercalada. Você irá adicionar um ovo e irá misturar esse ovo. Somente depois que esse primeiro ovo que você adicionou for incorporado ao seu creme de açúcar e manteiga, é que você irá adicionar um novo ovo e repetirá o processo. Você fará isso até você incorporar a essa massa 3 ovos inteiros, ok? Me conte nos comentários qual o seu sabor de bolo favorito, que será um prazer fazê-lo aqui no canal para você. Quando você terminar de incorporar os ovos à sua massa, será a hora de acrescentar a farinha e o leite, mas você também irá acrescentá-los de forma intercalada. Coloque uma boa quantidade de farinha e incorpore ela à sua massa.
Depois que essa primeira quantidade de farinha for incorporada à sua massa, é que você irá adicionar uma nova quantidade de farinha de trigo. Você deverá incorporar inicialmente à sua massa metade da farinha de trigo separada para o seu bolo. Depois de adicionar metade da farinha de trigo à sua massa e incorporar ela de forma uniforme, você irá adicionar metade do seu leite e fará exatamente o mesmo processo que você fez com a farinha. Inicialmente, após adicionar o leite, você começará a achar que a sua massa desandou, pois ela irá talhar um pouco. Não fique com medo, isso acontece mesmo, porque essa é uma massa bem amanteigada e vocês sabem o que acontece quando misturamos óleo e água, não é mesmo? Não fiquem preocupados. O que vocês precisam ter em mente é o seguinte: após adicionar o leite, você deverá bater bem a sua massa até que o leite seja totalmente incorporado a ela e ela volte à consistência inicial de uma massa homogênea. Quando a sua massa estiver assim, você irá adicionar uma nova quantidade de farinha de trigo e irá incorporar essa nova quantidade de farinha de trigo à sua massa. E voltará a repetir o processo inicial. Quando a farinha for absorvida pela massa, você acrescentará uma nova quantidade de leite e seguirá dessa forma até que acabe o leite e a farinha de trigo. E aí, o que vocês estão achando dessa receita? Me conte nos comentários. Me contem também quais receitas vocês gostariam de ver por aqui. Será um prazer responder e atender ao pedido de todos vocês. Não deixe também de compartilhar os nossos vídeos com todos que você conhece e dessa forma contribuir diretamente para o nosso crescimento. Gente, eu optei por dar o passo a passo dessa massa, seguindo do início ao fim, mostrando para vocês cada detalhe, para que vocês pudessem observar como é bem simples e, além dela ser bem simples, ela é uma massa que fica extremamente saborosa e fica tão fofinha que vocês não têm noção. De verdade, gente, essa massa é incrível.
E aqui eu já terminei de adicionar o meu leite e a minha farinha. E olha como a minha massa ficou bem homogênea. O segredo para você nunca ter uma massa empelotada é sempre peneirar o seu açúcar, a sua farinha e, no caso das massas de chocolate, peneirar também o seu chocolate em pó ou, no caso, o seu achocolatado. Como aqui eu não estou utilizando, eu já havia peneirado o meu açúcar e a minha farinha de trigo. Na verdade, eu já guardo ambos peneirados. Quando a sua massa estiver com essa textura maravilhosa, será a hora de você adicionar o fermento para bolo. Vocês sabiam, né, que a tampinha do fermento corresponde a uma colher de sopa? Se não sabiam, estão sabendo agora. Adicione à sua massa uma colher de sopa de fermento para bolo e incorpore o fermento de forma delicada, sempre puxando a massa do fundo para cima e fazendo movimentos circulares. Não bata a sua massa com o fermento, senão ele acaba perdendo as propriedades dele, ok? Depois que o fermento for totalmente incorporado à sua massa, acrescente a ela 1 xícara de chá do amendoim que torramos e trituramos. Em seguida, ainda mantendo os movimentos delicados e circulares, incorpore o amendoim à massa. Eu gosto de colocar o amendoim por último, pois assim eu não corro o risco do fermento se prender aos pedaços de amendoim. O fermento fica totalmente concentrado na massa. E galera, eu já falei sobre essa forma aqui em outros vídeos. Ela é uma forma que já me deu muita dor de cabeça, mas eu gosto tanto do formato dela que eu não aprendo e continuo usando ela. Dessa vez eu usei nessa forma o desmoldante caseiro que eu já ensinei para vocês aqui no canal. Porém, ela mais uma vez me decepcionou e essa foi a última. Já já vocês vão ver o porquê. Mas como eu não sou boba nem nada, eu dividi a minha massa em 2 partes iguais e assei ela em 2 assadeiras diferentes. Caso eu perdesse essa, eu já teria outra. Após acomodar a sua massa na forma da sua preferência, leve-a para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 minutos. E enquanto o nosso bolo assa, vamos preparar a cobertura dele. Para isso, em uma panela crescente, 1 caixinha de leite condensado, meia caixinha de creme de leite e 1 xícara de chá do amendoim que havíamos torrado e moído. Lembra que nós trituramos 2 xícaras de chá de amendoim? Uma nós utilizamos no bolo e a outra nós utilizaremos aqui. Após colocar todos os ingredientes citados na panela da sua preferência, misture-os bem e leve a panela ao fogo. Siga mexendo sempre até que comece a engrossar. Esse doce não pode ficar em ponto de brigadeiro, ok? Agora, se você perder o ponto e o seu doce ficar muito grosso, não tem problema, desligue o fogo e acrescente a ele um pouco mais de creme de leite que você deixará ele no ponto correto. O ponto correto é esse que vocês estão vendo aqui no vídeo. Ele cai em pedaços, mas ele ainda não está desprendendo do fundo da panela. Como eu dividi a minha massa em 2 partes iguais, ela ficou com uma quantidade menor na assadeira, então o meu bolo assou em 30 minutos. Caso você coloque toda a massa em uma única assadeira, ela levará mais tempo para ficar pronta. Para saber se a sua massa está pronta, fure-a com um palito ou com um garfo. Se eles saírem limpinhos, a sua massa estará totalmente assada. Gente, essa massa fica sensacional, de verdade. E como eu havia dito, olha aqui a forma me decepcionando novamente. Vocês podem ver que toda ela soltou direitinho, mas essa parte aqui do fundo fica como grudada, só para me fazer raiva. Não tem problema, porque eu tinha feito outra mesmo. Aqui, ó, a outra ficou perfeita. E essa forma foi pro lixo, tá, gente? Essa forma aqui deu errado, né? Essa daqui não. Essa daqui ficou perfeita. Coloque sobre o seu bolo a cobertura que você preparou e deixe-o esfriar. Caso você goste de bolo quente, não tem problema.
pode cortá-lo quente mesmo. Lembrando apenas que, conforme eu falei lá no início do vídeo, essa massa é uma massa que fica muito fofinha. Então tome cuidado para você não desmanchar o seu bolo todo na hora de cortá-lo ainda quente, ok? Após adicionar a cobertura do seu bolo, ele estará pronto para ser servido. Essa cobertura, gente, também serve como recheio, tá? E fica divina, olha, de verdade, muito boa mesmo. Gente, eu optei por cortar o meu bolo ainda morno. Na verdade, ele estava mais quente do que morno. E conforme vocês puderam ver na outra faca, ele começou a desmanchar. Então eu passei para uma faca de fio e terminei de cortar o meu bolo. Aqui é possível vocês observarem que ele ficou bem fofinho, de verdade. E olha que delícia, se vocês fizerem não vão se arrepender. Bom, então é isso. Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus!